Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e ela vai estar aberta neste exato momento para nós podermos dar prosseguimento, então, à nossa grande série, né? Tanto tempo na igreja e eu não sabia disso. Verdades impressionantes que alguns de nós não sabemos. Portanto, então, nós vamos dar continuidade à temporada 1, chamada Mundo Espiritual. E nós estaremos no episódio 5 agora, tratando um pouquinho sobre a ideia do livre-arbítrio, dos anjos, né, dos seres celestiais, e também nós vamos identificar, portanto, que o nosso inimigo, então, não é o ser humano propriamente dito, mas sim as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como o apóstolo Paulo mencionou. Portanto, eu quero te convidar neste momento, neste primeiro momento, para se inscrever, comentar, curtir, compartilhar e nos ajudar aí ao crescimento para a glória de Deus. Este é o momento que você faz isso. Que você se inscreve, que você comenta, que você compartilha, que você nos ajuda aí ativando as notificações, colocando em todas para poder nós receber todos os nossos vídeos todos os dias. Deus abençoe e nós já vamos iniciar. É isso aí. Nós vamos, portanto, dar início, né, ao nosso estudo. Aí esse tempo aí é para você interagir conosco, chegar aí, né, estar muito bem sintonizado no nosso canal Galardoar de Ensino, o ensino, portanto, de presente para você. Então, nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. Veja que nós temos alguns pontos importantes para poder tratar. Nós vamos tratar hoje de 2 pontos importantes. Primeiro é o ponto da ideia da liberdade de escolha que os anjos eles possuíam no início, né, de tudo. Segundo, é nós identificarmos, portanto, que o nosso inimigo, então, não é ou não são as pessoas, né? O homem em si, propriamente dito, mas sim os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, ok? A primeira coisa que precisamos identificar é aquilo que nós falamos no início, né? No início da nossa temporada, na introdução da temporada. Se você for lá nos outros vídeos que nós estamos aí fazendo, você vai observar que na introdução da temporada nós demos um panorama, né? Uma visão panorâmica acerca justamente do conceito, né? Elaboramos ali a ideia dos céus, falamos um pouco por alto, para que depois entrássemos nos episódios. Então nós estamos agora nesse episódio que nós vamos falar sobre a ideia da liberdade de escolha, do livre-arbítrio, né? Que assim nós conhecemos, portanto, como liberdade de escolha. Nós identificamos o seguinte: identificamos, por exemplo, a primeira verdade acerca da ideia da liberdade de escolha é uma ideia de moral, de moralidade. Você vai ver que os anjos em si, eles são criados por Deus em algum momento na eternidade. Você vê que os anjos, eles não são criados, eles não existem desde sempre, né? Ele não existe desde sempre. Ele existe a partir do haja de Deus em algum momento na eternidade em que Deus resolveu criar todas as coisas. Então entenda que Deus está criando o universo,
Mas antes até, esse é um pensamento meu, é um posicionamento meu, antes dele criar, né, todas as coisas, antes dele criar o universo, ele vai criar os anjos em algum momento dentro desta mesma eternidade. Portanto, Deus, ele cria a eternidade e dentro dessa eternidade coloca os anjos à disposição. Então, esses anjos, eles são criados num primeiro momento com a ideia de moral, de moralidade. Isso está implícito na própria natureza dos anjos. Assim como Deus vai criar o homem, né, a sua imagem e semelhança, com a ideia de moral, de moralidade, daquilo que é certo e que é errado, assim também Deus criou os anjos deste formato. Por isso os anjos tinham, além da liberdade de escolha, eles tinham a possibilidade de adorar ou não, de fazer a gente vai colocar entre aspas aqui, né, só para a gente compreender, de fazer o que quisesse, né? A princípio, os anjos foram criados para serem adoradores, para prestarem devoção, para prestarem culto a Deus, né? E também, obviamente, Deus já sabendo do futuro, né, os anjos foram criados então para serem nossos ministros, nossos conservos. Em alguns lugares na Bíblia mencionamos isso, é mencionado várias vezes essa ideia de conservo. O próprio Josué, quando foi recebido, né, ou quando foi, na realidade, o anjo apareceu para Josué, também no mesmo lugar aonde apareceu para Moisés, dizendo tanto para Moisés quanto para Josué: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é santo, né? O anjo que aparece ali, Josué, melhor dizendo, se curva para tentar adorar, e este anjo diz que ele é conservo, que não era para fazer aquilo. Então nós vamos identificar que os anjos são conservos, nossos conservos. Hoje, Deus já sabia disso e já estabeleceu os anjos pelo seu próprio poder, a fim de avaliar, de nos ajudar, de interagir no mundo espiritual, de guerrear as nossas causas. Por isso nós falamos sobre hierarquia no mundo espiritual, mas aqui não é para falar de hierarquia, aqui é para falar sobre a ideia da liberdade de escolha. Por que os anjos foram criados, então, com liberdade de escolha? Porque a ideia de Deus, assim como ele criou o homem também com liberdade de escolha, a ideia de Deus não foi, em princípio, fazer com que os anjos fossem obrigados a adorar, fossem, de certa forma, obrigados a estarem reverenciando, adorando a Deus, né, ao seu Criador. Ele queria espontaneidade. Senão Deus, ele não colocaria o senso de moral, o senso de que é certo, o que é errado nos anjos. Você vê em alguns momentos encontros entre anjos e homem durante toda a Bíblia, e você vai observar o senso de moralidade. Olha, faça isso porque é certo isso. Olha, não faça dessa forma porque será errado. Ou seja, essa ideia de moral, essa ideia do que é certo, do que é errado, foi colocado dentro do homem pelo próprio Deus na criação em algum momento da eternidade. Então nós vemos, por exemplo, essa ideia de moral, inclusive vai se remeter, nós vamos chegar lá no final, vamos falar sobre isso. Essa ideia de moral vai remeter, por exemplo, ao juízo, né? A ideia de juízo. Por que os anjos, inclusive, né, que vão julgar, né, a ideia de moral da nação de Israel, por exemplo, né? Você vai ver a ideia, essa ideia de juízo moral sendo bastante multiplicada ao longo de toda a Bíblia. Você vai ver também o senso de moral de Deus para com os anjos. Se os anjos não tivessem liberdade de escolha, por que Deus iria agir com eles com senso de moral, uma vez que eles abandonam o seu principado, porque é isso que Judas 6 vai dizer, abandona o seu principado e se rebela contra Deus em uma rebelião ferrenha,
que era de Lúcifer, que nós já citamos aqui, nós não vamos entrar novamente no ponto para não ficar com o vídeo muito longo, né? Se rebela novamente contra Deus a partir de Lúcifer, e então eles recebem uma sentença. Nós vamos observar isso em 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 4. Judas 6, né, também vai falar isso. Judas 6 também vai observar essas questões. Você vai ver, por exemplo, que Deus coloca nos anjos a ideia da inteligência, né? A ideia da inteligência, né? No sentido de se comunicar, a comunicação. Isso tudo você percebe a ideia inicial de Deus. Porque inteligência os anjos não deixaram de ter, mesmo depois da queda. Você vê Lúcifer, você vê os demônios, eles são inteligentes, eles continuam sendo velozes, eles continuam sendo perceptíveis do mundo espiritual, eles continuam sendo. Por isso, o nosso inimigo é muito poderoso, né? Ele é poderoso, ele continua sendo anjo, ele continua sendo ser espiritual. Os demônios continuam sendo anjos, continuam sendo seres celestiais. Eles não perderam a sua inteligência, a sua velocidade, né? O seu senso crítico e o senso de paciência. Eles não perderam. Por isso é bom nós identificarmos isso para sabermos com quem estamos lidando. Porque o inimigo, ele é astuto, ele é maquiavélico, ele é terrível, ele é poderoso, né? Isso são qualificações, isso são características, isso são adjetivos que o inimigo da nossa alma tem contra nós. É uma verdade, né? É uma verdade isso. Então nós temos que compreender este fato. Portanto, os anjos no início da criação de tudo foram feitos com liberdade de escolha. E a maior evidência dessa liberdade de escolha está no fato de, além de Lúcifer querer se rebelar contra Deus, a terça parte dos anjos foram após Lúcifer e também se rebelou contra Deus. Se Deus não criasse os anjos com liberdade de escolha, então os anjos não teriam a possibilidade de falhar. Aí alguém vai dizer assim, então Deus é o culpado do mal, Deus é o culpado do pecado. Muito pelo contrário, a ideia de liberdade de escolha era justamente para que não houvesse probabilidade de dizer que Deus é um Deus tão carrasco ao ponto de fazer seres humanos e seres celestiais enclausulados, né? Amarrados nele ao ponto de não ter nenhuma outra escolha. Muito pelo contrário, o amor de Deus é tão tremendo, é tão grande, é tão avassalador que ele permite que o ser humano hoje, né? O ser humano o escolha, né? Há uma escolha, né, do ser humano para com Deus. Assim também havia, em algum momento, na eternidade, a escolha dos anjos adorarem a ele ou não, ok? Então nós temos este primeiro ponto, identificamos então que este homem, ou estes anjos, eram dotados de liberdade de escolha. Nós vamos, eu já te dei alguns aí, inclusive com inteligência, com sabedoria, né? Você vai ver, por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 5, os anjos falando a pessoas, Atos 12, do 6 ao 11. Você vai ver com o anjo Gabriel aparecendo a Maria, aparecendo a José, o anjo novamente Gabriel aparecendo a Isabel, aparecendo a Zacarias, para poder lidar com ele. O anjo no Antigo Testamento, inclusive, aparecia a pessoas. Você vai ver, por exemplo, a diferenciação entre anjo com letra minúscula e anjo com letra maiúscula. A anjo com letra maiúscula identificando, inclusive, que era uma personificação do próprio Cristo, do próprio Jesus, o que nós chamamos dentro de teologia de forma pré-encarnada, ou então teofania, né? Fania, manifestação, tel, Deus, duas palavras de origem grega, que significa manifestação de Deus. Quem é que se manifesta? Quem é o Deus que se manifesta? É o Verbo. João capítulo 1, versículo 1. E o Verbo quem é? É Jesus, o Cristo, né?
o Christos no original grego, ou ungido, ou Machia no original hebraico. Ele é a personificação máxima do próprio Deus, da divindade, da deidade. Então ele aparecia também no Antigo Testamento em forma pré-encarnada, teofanicamente, como anjo do Senhor, como anjo de tua face, né? Ele era identificado como, então, o anjo do Senhor e o anjo de tua face. Várias expressões. Nós vamos ver, por exemplo, aqui, né? Deixa eu só achar aqui, né? O texto que diz, por exemplo, do anjo, né? Do anjo do Senhor. Você vê, por exemplo, Gênesis capítulo 16, versículo 13, Êxodo capítulo 3, versículos 2 ao 6, capítulos 23, do versículo 20 ao 22, né? Números 22, 35, com o versículo 38, Juízes capítulo 2, versículo 1 ao 2 e capítulo 6, do 11 ao 14, tudo isso são manifestações de Jesus no Antigo Testamento, o que mostra a ideia, inclusive, essa ideia de anjo, né? Essa ideia de anjo, a ideia de anjo que eu acabei de dizer é mensageiro, né? O nome anjo é mensageiro. Então observa só que o anjo do Senhor, segundo Wayne Grudem, né? Em sua teologia sistemática atual e exaustiva, vai dizer que esse anjo do Senhor é distinto em alguns momentos do anjo comum, porque é anjo que recebe adoração, né? É anjo que recebe adoração. Então, ele em alguns momentos é chamado de Deus ou de Senhor, que foi os versículos que eu acabei de falar para você aí. Depois você volta o vídeo, analisa o versículo, que é chamando, por exemplo, esse anjo do Senhor de Deus ou de Senhor, anjo da sua face, né? É a expressão aí que é usada, por exemplo. Então nós vamos identificar que, isso eu estou falando da ideia de Jesus, né? Mas na última temporada, onde nós vamos falar de Cristo mesmo, nós vamos entrar mais a fundo e nós vamos identificar justamente isso, gente, né? Que existia no Antigo Testamento, antes da criação de todas as coisas, Deus criou o anjo com livre-arbítrio ou liberdade de escolha. Sendo assim, eles escolheram trair a confiança de Deus, se rebelar contra Deus e caiu na condenação de diabo e Satanás. Por isso, a ideia de juízo, né? A ideia de juízo está relacionado à ideia, inclusive, de um juízo contra eles mesmos, né? Contra eles mesmos, pelo fato de estarem indo contra Deus, né? Contra Deus, ok? Então nós vamos ficando por aqui para você identificar, então, que realmente existe, então, uma ideia de liberdade de escolha para os anjos, e isso explica o porquê que Deus, porquê que os anjos se rebelaram. E alguém pode dizer, por que Deus, sabendo disso, permite isso? Né? Por que Deus, sabendo que Lúcifer iria trair sua confiança, permite que os anjos viessem, então, com liberdade de escolha? Né? Será que, então, o culpado não é Deus de termos na atmosfera espiritual esse problema dualista, né, digamos assim? Não é dualista no sentido geral, né? Ou seja, o que é dualismo? A luta do bem e do mal, né? Essas coisas todas, como é nos filmes aí, né, que a gente vê, é muito mais profundo que isso, mas não seria culpa de Deus? Alguns pegam Isaías para poder identificar que eu faço guerra e crio o mal, né? Como se fosse Deus que é o criador do mal, se ele é o criador de todas as coisas.
Não, ele é o criador do mal, não. Ele é o criador do bem. Ele é o criador da liberdade de escolha. Ele é o criador do livre-arbítrio, né? Quantos hoje aí não priorizam, não prezam, não buscam essa tal liberdade, né? Essa tal liberdade que o homem sempre prega, o homem comum, o homem geral, né? Você está aí, às vezes não é crente em Cristo, está afastado dos caminhos do Senhor. O homem comum, ele sempre busca o tempo inteiro essa ideia de liberdade, né? Essa ideia de liberdade. Deus foi o primeiro ser que deu liberdade ao homem. E das duas vezes que Deus fez, das duas vezes que Deus deu liberdade aos seres celestiais e aos seres físicos, ele se decepcionou. Por quê? Porque na primeira vez Lúcifer se rebela contra ele. E da outra vez Adão se rebela contra ele por influência de Lúcifer, né? Ou seja, então há uma liberdade, mesmo assim Deus ainda insiste nessa liberdade e quer que o ser humano chegue a ele com liberdade, com consciência de que ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa existência. Tá ok? Essa foi a pregação de todos os homens de Deus e essa está sendo a pregação nossa, né? O homem tem liberdade de escolha para poder escolher quem ele quer servir, né? A Deus ou ao diabo, ao falso ou ao verdadeiro, né? Eu tenho notícia para te dar. Se você não serve a Deus, se você não busca estar próximo de Cristo, próximo de Jesus, que é a única solução para o ser humano, que é o único caminho, a única verdade, a única vida, né? Há verdades espalhadas e diluídas em várias correntes religiosas, mas eu tenho convicção de que aquele que vai te levar para o céu como mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, e este sendo pregado de maneira crucificada. Jesus Cristo e este crucificado, como Paulo pregava, né? Então, se você não entende deste formato, você então está do outro, adorando ao inimigo da nossa alma. Você está fazendo aquilo que o inimigo gosta, né? Você está indo contra os princípios morais e éticos que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Então não deixe que a liberdade de escolha de Lúcifer e da terça parte dos anjos que caíram na condenação hoje, diabo, Satanás e de demônios, possa influenciar a sua vida para que você tome a decisão de não aceitar a Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. E entender que é Jesus que pode solucionar os seus maiores e mais dificultosos problemas, tá bom? Deus em Cristo abençoe sua vida e nós ficamos por aqui entendendo então que o diabo é um ser, os anjos, né, tinham liberdade de escolha. Me ajuda aí mais uma vez, eu te peço, no começo e no final deste vídeo, deixa seu like, compartilha, comenta, ative o sininho das notificações. E se você ainda não é inscrito e gostou deste vídeo, inscreva-se aqui e nos ajude no compartilhamento. Deus em Cristo abençoe para a glória de Deus.